Fala, meu querido Confirmando, tudo bem? Estamos aqui de novo na nossa segunda aula do ensino confirmatório virtual. Continuamos assim por enquanto. Estou muito feliz, vocês fizeram. Hoje, no dia que estou gravando o vídeo, 3 pessoas não fizeram as tarefas, mas já vão ser contactadas para que possam entregar. Mas agradeço vocês que fizeram, que leram, que fizeram certinho. É muito importante. Lembrando que a sua presença só é contada quando você entrega o trabalho pronto, a tarefa pronta. Quem não fizer vai ser considerado como falta, beleza? Inclusive o devocional, tá? A tarefa, as atividades têm que ser feitas sábado e domingo e o devocional pode ser entregue até na sexta que vem, ok? Essa semana você leu, eu espero que você tenha lido, senão depois você tem que ler em casa, né? Como é que você vai saber? Eu não sei, mas Deus sabe. Ele vê todas as coisas. Ele está vendo se você está lendo, beleza? Então, é muito importante que você leia, que você tenha lido, né? A apostila, porque tem coisas que eu não falo, tem na apostila, eu falo outras coisas que não estão aqui, então as duas coisas são importantes, a apostila e a videoaula. Então hoje nós vamos falar do capítulo 2 da nossa apostila, que é Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Estamos ainda na parte do crer em Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, foi semana passada, e dessa vez o Criador do céu e da terra. Galerinha, nós temos que entender o seguinte: Deus, ele é o Criador de todas as coisas, do céu, da terra. Isso é um elemento fundamental da fé cristã. É uma declaração daquilo que nós cremos, uma certeza daquilo que nós cremos. Deus, ele criou todas as coisas e nós encontramos essas afirmações nas Escrituras. E a Bíblia, mais do que querer explicar como, porquê, assim, de modo científico, não, ela quer apenas relatar. A Bíblia, ela não é um livro científico, a Bíblia é um livro que relata o que aconteceu, é um livro histórico, relata o que aconteceu, e o objetivo da Bíblia é ir sempre passando de geração a geração a história do povo de Deus e como Deus agiu no meio desse povo, né? Então nós temos que entender a Bíblia dessa maneira. Mas nos relatos da Bíblia nós vamos perceber 3 perguntas importantes sobre a criação. Quem criou o universo? Por que o universo foi criado? E com que poder o universo foi feito? Quem criou o universo? Por que o universo foi criado? E com que poder o universo foi feito? Essas 3 questões estão respondidas dentro das Escrituras. O Gênesis, onde relata sobre a criação, foi escrito para o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus, né, adorava Deus, mas existiam outros povos que eram chamados assim pagãos, porque eles não acreditavam em Deus. E esses outros povos tinham seus próprios deuses, eles criavam deuses para si mesmos, né? E a maioria desses deuses eram baseados num poder da natureza que o homem não controlava. Por exemplo, deu um terremoto. O que é esse terremoto? É um deus do terremoto, é o deus do treme-treme, sei lá. Deu um vulcão, é o deus do fogo, né? Tinha o sol, deu o sol, deus a lua. Então eles não conseguiam entender como ficava claro e escuro, como a terra tremia, como dava um vento forte. Eles não conseguiam entender esses poderes da natureza, né? Que a gente sabe que a natureza, hoje a gente entende o que é, mas naquela época eles não entendiam e diziam que eram deuses operando, além de outros deuses que eles criavam de animais e imagens, né? Mas era principalmente essa falta de saber explicar ou a falta de capacidade de dominar. Isso quer dizer que, não, então isso é um Deus. Eu não explico, eu não domino, é um Deus. E isso fazia uma bagunça no mundo. Então, por isso foi muito necessário que fosse escrito para o povo de Israel, para eles não serem confundidos, como de fato foi criado o mundo e quem de fato que criou. Que não foi o céu, o sol, a lua, né? Que tudo isso faz parte da criação de Deus. Eu vou ler para vocês aqui um versículo que nos fala um pouco sobre esse Deus Criador. E esse versículo foi escrito por Davi, lá muitos anos depois da criação, lá no Salmo número 24, diz assim, ó. Caiu minha Bíblia, vamos lá. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Milênios depois, Davi entendia que, ainda que tudo que foi criado foi feito por Deus. E ele entendia isso por quê? Porque havia esses relatos escritos desde lá de Gênesis.
Algumas pessoas dizem assim, mas como vai explicar isso cientificamente? Como vai explicar que a Terra foi criada por Deus? Bom, cientificamente não tem como explicar. Nenhuma afirmação, nenhum estudo, nenhuma possibilidade de criação tem como se explicar cientificamente. Por isso, todas se chamam teorias. O que é teoria? Teoria é algo que não se explica, que é uma possibilidade. Né? Tudo é uma teoria, né? Inclusive a criação. Cientificamente, sim. Sabe por quê? Porque para você comprovar cientificamente uma afirmação, precisa de duas questões muito importantes. Você comprova cientificamente um fato, se é criado em laboratório. Aquilo que é criado em laboratório é uma comprovação científica. Não tem como criar algo do nada em laboratório. Ninguém pegou assim do nada e criou uma manga, por exemplo. Não tem como criar do nada no laboratório. A segunda maneira de comprovar cientificamente é vendo e testemunhando, vendo acontecer. Mas não tem como você ver a criação acontecer. Simplesmente estou aqui olhando e apareceu na minha frente. Não. Então não tem como observar, não tem como ver acontecer as coisas, né? Mesmo a teoria da evolução, também a teoria da evolução, não tem como você ver tudo isso. São tudo teorias, possibilidades. E existe a teoria da criação e todas as outras que foram surgindo depois foram para tentar destruir aquilo que Deus faz, porque o homem faz isso, o homem tenta destruir o que Deus faz. E aí a gente se pergunta, mas como? Como então a gente tem certeza que a teoria da criação está certa? Existe uma outra ferramenta para a gente atestar a veracidade, a verdade dos fatos. E é uma pesquisa, uma ferramenta histórica. A gente observa como ela foi trazida para as pessoas, como a história traz para nós. A gente observa isso para ver se é verdadeiro. E como que a gente vê a veracidade histórica? Primeiro, a gente faz através do relato, daquilo que foi escrito. Deixa eu te explicar. Quando uma pessoa escreve uma história, ela vai tentar escrever essa história perfeita, né? Ela vai querer que no final todo mundo viva feliz para sempre, né? Você vê aquele filme, todo caos, mas no final todo mundo que é mal morre, vai preso, e todo mundo que é bem fica junto, e o mocinho e a menininha se casam e ficam felizes para sempre. Isso é uma história criada, inventada. Existem muitas histórias inventadas, né? E em que tudo é perfeito, não tem nada de erro, tudo está certinho. Se nós olharmos para a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia não é assim. A Bíblia não relata só as coisas perfeitas, pelo contrário, a Bíblia relata tudo o que aconteceu, inclusive as coisas ruins. Por exemplo, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas ele fez muita coisa errada que Deus me livre se você fizermos. A gente seria até preso se fizesse algumas coisas que Davi fez. Sabia? Tem coisas que ele fez que foi muito triste, mas ele passou por um processo de restauração, de perdão de Deus. Moisés cometeu muitos erros. Os discípulos de Jesus cometeram muitos erros. Imagina, Pedro, quando Jesus foi preso, já ali bem no finalzinho, Pedro ainda pega uma espada e corta a orelha do soldado. Podemos fazer isso? Não, Jesus Cristo nos ensina que nós não podemos odiar, nós temos que amar. Então, a Bíblia, ela não esconde esses fatos, ela conta toda a verdade. Por quê? Porque, que nem eu falei antes, a Bíblia não quer vender uma ideia, a Bíblia não quer comprovar cientificamente alguma coisa, a Bíblia simplesmente relata o que aconteceu e como aconteceu, para que as pessoas saibam, principalmente entendam que, apesar do homem e das suas fraquezas, Deus ainda os ama. Então, se nós olhamos para a Bíblia, nós vemos primeiramente que esse aspecto histórico condiz, mostra que é uma verdade. A segunda maneira da gente saber se essa história é ou não é verdadeira é o preço que foi pago. Como assim o preço que foi pago? Deixa eu te explicar. Jesus Cristo morreu, tá? E depois tinha os discípulos. E os discípulos foram mortos por causa de Jesus. Se Jesus Cristo fosse um mentiroso, se tudo isso fosse uma farsa, você acha que os discípulos iam morrer por causa de Jesus? Na hora que a forquinha lá apertasse no pescoço deles, se Jesus falasse mentira, eles iam dizer assim, não me mata, é mentira, eu aceito. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre. Se eles morreram pelo Evangelho, é porque o Evangelho é verdadeiro. Pelo contrário, algumas pessoas mentem para não morrer. Na hora da morte, preferem negar, mentir
para não morrer, mas ninguém morre por uma verdade. Só morre por uma verdade quem sabe que aquela verdade é verdade mesmo. E os discípulos morreram, e muitas pessoas até hoje morrem porque sabem que a Bíblia é uma verdade. Então, se nós olharmos a criação, né, nós dizemos, eu creio em Deus. Por que eu creio? Porque eu sei que isso é uma verdade. Mas nós não precisamos ficar argumentando historicamente e tal. Nós precisamos, a Bíblia nos diz que o que a gente precisa é simplesmente ter fé e crer. Hebreus 11:3 diz o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É pela fé que nós cremos nisso. Mais do que a gente tem que entender e comprovar na nossa razão, nós precisamos confiar nesse Deus que é amoroso, nesse Deus que é todo poderoso, que nem nós vimos semana passada, confiar que Ele criou todas as coisas e fez isso como uma demonstração, uma forma de amor a mim e a você. Eu vou terminar com uma história, só porque eu gosto de história, você vai descobrir isso. A história do Rogério e o seu vizinho. Tem algum Rogério? Não tem nenhum Rogério, né? Mas é a história do Rogério. Então, vamos lá. Uma vez, o Rogério, no fim de tarde, ele era agricultor. No fim de tarde, ele se encontrou com o seu vizinho. Eles sempre tomavam um café no fim da tarde junto, trocavam umas ideias, mas o vizinho não era cristão. E um dia eles começaram a falar da criação, da beleza, e o amigo dele falou assim: nossa, como você, Rogério, ainda acredita que existe um Deus criador? E o Rogério falou assim: eu acredito, né? Eu acredito na Bíblia, tem a Bíblia aí. Não, diz o vizinho do Rogério, não, eu tenho um livro que os meus antepassados trouxeram da Europa lá, um livro que conta que tudo isso é mentira e que Deus não criou nada, né? Não tem como Deus não... 3, 2, 1. E que Deus não criou nada. Daí Rogério falou assim: mas então como é que as coisas vieram a existir? Simplesmente aconteceu lá, deu uma explosão e do nada surgiu, foi surgindo as coisas assim do nada, né? Sem uma intervenção divina, simplesmente surgiu. Tá lá no livro. E o Rogério diz: nossa, que estranho isso. E eles foram dormir, foi cada um para sua casa. E no outro dia o vizinho foi visitar Rogério de novo para continuar a conversa. Chegando na casa de Rogério tinha um relógio novo, bonito, em cima da mesa. E o Rogério chegou lá para cumprimentar o vizinho, e o vizinho diz: ô Rogério, que relógio bonito é esse? Onde é que você comprou? E o Rogério olhou e disse: não sei. Ué, como assim você não sabe? Não comprei esse relógio. Ué, como você não comprou? Quem te deu? Não sei, ninguém me deu esse relógio. Ô Rogério, o relógio está aí, não estava ontem, é novo. Da onde que apareceu esse relógio? Não, simplesmente apareceu. E o vizinho olhou para o Rogério e disse: como, Rogério? Simplesmente apareceu. Não, estava sentado aqui na mesa, de repente, apareceu o relógio do nada. Rogério, disse o vizinho, como é que vai acontecer? Como é que vai aparecer um relógio do nada aqui na tua frente? O Rogério falou assim: olha, não sei, mas se você não acredita que um pequeno relógio foi criado do nada, como é que você vai acreditar que o mundo foi criado do nada? E aí o amigo ficou sem palavras. E o Rogério disse: é porque o mundo ele foi criado por Deus, da palavra de Deus, da ordem de Deus, da vontade de Deus. Nada que existe é criado do nada. Tudo tem que ter um agente que cria. E Deus, ele é esse agente, criador do céu e da terra, o Deus a quem nós adoramos. Que Deus te abençoe e que você possa sempre adorar e crer nas promessas e nas certezas do Evangelho. Valeu, galera! Pessoal, tarefa dessa semana, né? Vocês vão fazer aqui a apostila, tanto esse aqui quanto a pesquisa aqui do lado, tá bem? Continuar decorando o credo apostólico e devocional até na sexta, me entregar o devocional de Romanos 2. Se alguém está em dúvida, quer conversar, pode mandar o WhatsApp para mim, eu posso explicar as dúvidas ou alguma dúvida sobre o conteúdo, eu posso também estar te passando. Beleza, pessoal? Sucesso na tua vida, que Deus te abençoe e até semana que vem. Um abraço.